Olá, queridos alunos, tudo bem? Vou passar para vocês um pouquinho aqui sobre matemática financeira, né, para os alunos do noturno aí que estão precisando ver. A gente já falou nas outras aulas sobre porcentagem e também falamos um pouquinho sobre descontos e acréscimos. Hoje a gente vai falar sobre juros, né? Juros nada mais é do que um empréstimo, é como se você fosse um aluguel pelo dinheiro. Por exemplo, se você empresta um dinheiro para uma pessoa, um exemplo, R$1.000 para uma pessoa, essa pessoa ela vai gastar com o que ela quiser, mas ela precisa te pagar um aluguel desse dinheiro enquanto esse dinheiro estiver com ela. Esse aluguel, o aluguel desse dinheiro é chamado de rendimento, é chamado de juros, né? A mesma coisa acontece quando você vai no banco e tira um empréstimo. Você vai no banco, pega um empréstimo, né? Você vai usar aquele dinheiro que o banco te emprestou, mas o período que você tiver com aquele dinheiro, antes de você devolver, você vai pagar um aluguel daquele dinheiro, né? Esse aluguel é chamado de juros. Os juros eles podem ser de duas formas. Ele pode ser chamado de juro simples ou juro composto, né? Nessa parte de hoje que a gente vai estudar, a gente vai falar só sobre juros simples. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre juro composto, ok? Bom, o que seria juros simples, gente? Primeira coisa, nós temos esses elementos aqui que compõem, né, toda essa parte de matemática financeira e também engloba juros simples. Primeira coisa que a gente tem é chamado de capital. Capital, galera, é nada mais do que aquele valor que você pega emprestado ou aquele valor que você empresta. É o primeiro dinheirinho que você tem, entendeu? Por exemplo, eu vou pegar R$1.000 do banco emprestado, então esses R$1.000 é chamado de capital. Se eu vou emprestar R$200 para uma pessoa, esses R$200 é chamado de capital, ok? Bom, esse I, né, que é o I, é chamado de taxa de juros. Essa taxa de juros é exatamente o valor da porcentagem que será cobrada em cima do valor do capital. É a porcentagem em cima do capital que será cobrado de aluguel para você ter emprestado ou ter pegado esse dinheiro emprestado, ok? Então vai ser a taxa de juros, ela é dada em porcentagem, ok? Em cima do capital. Próximo elemento é o tempo. O tempo que você vai prestar para a pessoa. Por exemplo, você vai emprestar o dinheiro para a pessoa por quanto tempo? 3 meses, 4 meses, 5 meses, um ano? Então, esse tempo que esse dinheiro vai ficar emprestado é chamado de tempo ou período. E nós temos aqui, ó, o juro, né, o CJ, que é o valor que rendeu esse dinheiro, o valor que acresceu. E por fim nós temos o chamado montante. O que é montante? Montante é como se fosse um montão, né, tudo. Por exemplo, você empresta R$1.000 para a pessoa. No final de 6 meses, essa pessoa vai te devolver os R$1.000 que você emprestou, mais R$200 que rendeu de juro. Então, o montante será quanto? O montão será os R$1.000 mais os 200 de juro que rendeu. Então, o montante será de R$1.200, tá? Vamos para as fórmulas ali, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa parte de juros simples, ok? Bom, a primeira fórmula que nós temos aqui, gente, é a fórmula para calcular o juro direto, o quanto que esse dinheiro vai render, né? A fórmula é o seguinte: juros é igual a capital, né, que você está investindo ou pegando emprestado, vezes o valor da taxa, né, dada em porcentagem, vezes o tempo que esse dinheiro vai ficar emprestado para você, né, ou que você vai emprestar para alguém. Então, juros nada mais é do que o capital vezes a taxa vezes o tempo. Cuidado para não confundir taxa com tempo, tá? A taxa é dada com a letra I e o tempo em T, de tempo, período, né? Outra formulazinha também é a fórmula para a gente calcular o montante, né? O montante, o que é montante? Montão. O montante será o quê? Será o quanto você investiu mais o quanto rendeu. Então vai ser capital, que é o que você investiu, você pegou emprestado, por exemplo, mais o que rendeu. O que rendeu? Rendeu foi o aluguel, rendeu foi os juros. Então é capital mais juros. Então essa é a outra formulazinha que a gente utiliza para poder calcular essa relação entre capital, juros, montante. E por fim nós temos a última formulazinha, que também se remete a montante. Por quê? Porque olha só, o que é juros? Juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então tá aqui, ó, juros, no lugar desses juros eu coloco esse valor aqui, ó, capital vezes taxa vezes tempo. Então fica como? Fica montante igual a capital mais, o que é os juros mesmo? Capital vezes taxa vezes tempo, não é isso? Fazendo uma
fatoração desse termo aqui fica assim, ó, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Então essa aqui é a fórmulazinha que a gente utiliza para calcular o montante, ok? Então nós temos essas três fórmulas aqui, ó. Primeira, segunda e terceira. Então todas essas três fórmulas, elas nos ajudam, elas nos auxiliam para calcular juros simples, ok? Bom, agora a gente vai falar aqui, fazer um exemplo, um exercício como exemplo, para a gente poder aprender a aplicar aquelas fórmulas que a gente já viu agora há pouco. Tá? Então vamos lá, o exercício fala o seguinte: calcular o juro e o montante produzidos pelo capital de R$1.000 aplicado durante 6 meses a uma taxa de 36% ao ano. Pediu para a gente considerar juros simples, né? Bom, então como é que vai ser feito isso daqui? Muito simples, né, galera? Olha só o que o exercício quer. Primeira coisa que é interessante a gente fazer no exercício de matemática financeira ou física, sempre é a gente tirar primeiro os dados que o exercício nos fornece, para a gente saber que fórmula que a gente vai utilizar, né? Então a primeira coisa que ele deu para nós, ó, pelo capital de R$1.000, então a gente sabe, né, que o capital que a gente vai investir será de R$1.000, ok? Aplicado durante 6 meses. Quando a gente fala em tempo, horas, dias, meses, anos, né, a gente está falando de tempo. Então, o tempo que esse dinheiro vai ficar investido será de 6 meses. Ok? Beleza. E por fim ele diz também, ó, é uma taxa. Então, se a taxa é taxa de juros. Então, a taxa dada pelo izinho, né? Qual que é a taxa? 36%. Cuidado com isso daqui, ó, ao ano. Agora, olha só, galera. O que ele pediu para a gente calcular? Ele pediu para a gente calcular o juro, pediu para a gente calcular o montante no final desses 6 meses, correto? Agora, olha só, muito cuidado com isso daqui. Antes de eu aplicar na fórmula, uma coisinha que precisa notar é o seguinte: o tempo, que é o período que o dinheiro vai ficar investido, aplicado, e a taxa de juros, elas precisam falar a mesma linguagem. Por exemplo, o meu tempo aqui está em meses e a minha taxa aqui em porcentagem está ao ano. Então, estão falando línguas diferentes. Uma está em mês e a outra está ao ano. Bom, para que você consiga aplicar na forma de juros simples, você precisa fazer com que essas duas conversem a mesma língua. Ou você vai transformar essa taxa de ano para meses, ou você vai transformar esse tempo de meses para ano, ok? Bom, o mais fácil aqui para nós, galera, olha só, é você transformar essa taxa aqui, ó, no período que a gente vai utilizar em meses, né? Ou simplesmente você faz o seguinte: pega a taxa, que é 36, né, ao ano, e divide pela quantidade de meses. Quantos meses tem? 12 meses. 36 dividido por 12 dá quanto? Dá 3. Ou seja, a taxa de juros dessa aplicação é de 3% ao mês, certo? Então é isso daqui que a gente vai utilizar, ó. Falar a mesma linguagem, meses, mês, ok? Então a taxa que a gente vai utilizar, na verdade, vai ser de 3% ao mês, e não de 36% ao ano, ok? Vou pagar aqui. E vou colocar aqui na frente, tá? 3% ao mês. Ok? Então essa é a taxa que a gente vai utilizar. Bom, a primeira coisa que ele pediu para a gente calcular os juros. A fórmulazinha dos juros aí, que lembra, a gente viu na agorinha. Juros é igual a capital investido vezes a taxa em porcentagem vezes o tempo. Vamos lá. Juros é igual a capital. Qual foi o capital que a pessoa investiu? R$1.000. Então você vem e coloca R$1.000. Vezes a taxa. A taxa que a gente vai utilizar não é mais 36%. Agora é de quanto? 3% ao mês. Só que olha só, 3%. O que é 3%? 3% é 3 por 100. Então você vai colocar 3 por 100, ok? Vezes o tempo. Qual foi o tempo que esse dinheiro vai ficar investido? 6 meses, então você vem e coloca 6. Então, juros é igual a quanto? Se você fizer a conta, 1.000 vezes 3, 3.000, né? 3.000
3.000, você pode já cortar esses zeros aqui direto, ó, 2 zeros. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 6, 180. Então, o valor será de R$ 180 de juros, ok? Beleza. Acabou o exercício? Não. Ele pediu para a gente calcular também o montante. Bom, qual que é a formulazinha do montante? Duas formulazinhas que você tem, né? Uma mais complicada e uma outra mais simples aí, que é capital mais juros. Então, o montante aqui será, qual foi o capital investido? R$ 1.000. Mais o juro. Quanto que rendeu de dinheiro? Quanto que foi o aluguel que essa pessoa vai pagar por esses R$ 1.000 durante esses 6 meses? R$ 180. Então, o montante será de quanto? 1.000 mais 180, R$ 1.180. É isso aí. Ok? Tranquilo?